Olá, esse é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Esse episódio é uma produção dos estudantes da Turma da Psicologia Social 1 da Unialfa, período 2025/1. Somos da Unidade Perimetral Norte, turma de quinta-feira à noite, e esse episódio foi desenvolvido com parte das atividades da disciplina Psicologia Social 1, sob orientação da professora responsável, professora mestre Lídia Brelas. O nosso grupo é formado por Alexa Bianca de Abreu, Amanda Alves de Souza, Ezequiel da Silva Pereira, Graziele de Brito Calove, Leonardo Caetano, Matheus Gabriel Querino de Souza, Suelane Alves Pereira Rezende. No episódio de hoje, vamos conversar sobre gêneros e papéis sociais, tema que se faz presente na atualidade, gerando reflexões e conceitos que permeiam a sociedade dentro da psicologia social. Para começar, precisamos alinhar os conceitos. Vamos entender o que é gênero, o que são os papéis sociais e como eles se entrelaçam. Para isso, eu queria convidar a participar conosco pessoas que vão nos falar sobre esse tema. Estão aqui no estúdio o nosso convidado, Ezequiel da Silva Pereira, Amanda Alves de Souza, Leonardo Caetano. Boa noite, Grazi, tudo bem? Boa noite, Ezequiel, tudo bom? Boa noite, Grazi. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Boa noite, animada por contribuir com esse Nossa, trabalho. eu também estou muito animada, Amanda. Então, vamos lá. Então, para iniciar, queria convidar o Leonardo para falar um pouco sobre esse tema. Olha, Grazi, para iniciar, podemos definir gênero como uma construção social e cultural, que se refere aos comportamentos, atributos e expectativas que uma sociedade associa a pessoas consideradas femininas ou masculinas. É crucial diferenciá-lo do sexo biológico, que se refere às características anatômicas e fisiológicas. Como bem disse a filósofa Simone de Beauvoir, em sua obra O Segundo Sexo, não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase resume a ideia de que o que entendemos por ser mulher ou ser um homem é algo aprendido, internalizado através de experiências sociais e não condição inata. Nossa, que frase forte, né, Léo? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Exatamente, é uma construção social feita desde a tenra infância, quando começa as divisões entre brinquedos de meninas, brinquedos de meninos, para já construir esse molde, essa embalagem de gênero. Muito interessante. Amanda, baseado em tudo o que o Léo disse, como que você pode nos falar sobre esse papel social? Exatamente como o Léo acabou de falar, essa ideia de homem, mulher é algo aprendido. Então, é aí que entra o próprio conceito de papéis sociais. E o que é isso? É um conjunto de normas, expectativas e comportamentos esperados de um indivíduo ou de um grupo, com base na posição que ele desempenha, né, na sociedade. Então, quando a gente fala de papéis sociais de gênero, estamos nos referindo àquelas atividades, características e responsabilidades que uma cultura vai atribuir a esses ditos homens e mulheres. Então, a gente pode pegar pela própria história mesmo. É muito perceptível que existiram sociedades, né, onde as mulheres eram as chefes de família ou líderes espirituais, como em algumas comunidades matriarcais antigas. Então, existiu. E a gente pode pegar também conceitos e ideias da própria arqueologia mesmo, e da antropologia, que mostram essa fluidez e desmistifica, né, a ideia de que nossos papéis atuais sempre existiram, ou são naturais. E a gente pode pensar, por exemplo, na Revolução Industrial, que foi importante, né, para consolidar o homem no espaço público do trabalho e a mulher no espaço privado do lar. E a gente pode pensar, né, que é um padrão que estamos tentando desconstruir. A sociedade atualmente
tem pessoas na sociedade que tá realmente empenhada a desconstruir esses papéis. Quando você fala desconstruir, você quer dizer no sentido de que mulher fica por conta da casa, lava a louça e o homem é o homem que vai trabalhar, que vai fazer o serviço pesado. Então, quer dizer, é uma questão cultural, é isso, Amanda? Exatamente. É quebrar mesmo essa ideia que está muito enraizada. Esse paradigma que vem lá de trás, né? Sim, exatamente. Muito bom. E é muito importante essa quebra. Ezequiel, falando sobre tudo isso, o que você pode acrescentar para a gente sobre esse tema de gênero, sobre esse paradigma que a Amanda e o Léo já colocaram aqui para nós? Boa noite, Grazi, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um tema muito em voga, né? Muito atual. E é muito importante fazer essa distinção, né? É vital. Existe uma teórica chamada Judith Butler, que em seu livro Problemas de Gênero, ela aprofunda a ideia de que o gênero é performativo. Ela argumenta que o gênero é menos sobre quem somos e mais sobre o que nós fazemos. É uma série de atos, gestos e discursos que repetimos que, ao longo do tempo, solidificam a noção de feminilidade e masculinidade. É a repetição dessas ações que cria essa ilusão de uma essência de gênero. Isso se torna muito claro quando olhamos para a forma como somos socializados desde crianças. Meninas são incentivadas a brincar de casinha, com bonecas, e a se interessar por moda. Meninos, por sua vez, são direcionados a carros, a esportes e brincadeiras que envolvem força física. Isso não é algo inato da criança, é uma construção, um roteiro que a sociedade nos entrega. E quando você diz quem somos é menos do que somos e mais sobre o que fazemos, eu acredito que seja porque um menino brinca de boneca, ele não é menino, então? É porque é imposto ao menino que ele tem esse comportamento Sim. masculino. E o papel do gênero é construído pela criação. É como você é imposto a você desde criança, que o homem veste azul, a menina veste rosa, o homem brinca de carrinho, a menina de boneca. Então, desde criança, já é feita essa divisão de gênero. E é interessante isso, me remeteu ao passado, que eu já fui chamada a atenção pela minha avó, pelo modo do que eu estava sentada, que ela chegou e falou, menina, você não pode sentar assim, você é uma menininha, você tem que cruzar as pernas. Isso. Então, tudo isso que você falou realmente é uma coisa que vem lá de trás e que, como a Amanda e o Léo já falaram, tem que ser uma coisa quebrada, uma coisa que não deva existir daqui. São estereótipos, né, quebrados. A sociedade construiu e que a gente tenta desconstruir. Com certeza. Então, entendendo a base, vamos agora aos impactos e consequências desse papel de gênero na nossa vida. Quais são os efeitos na prática da construção social? Léo, sobre esse tema, gênero no mercado de trabalho e na família, o que você pode acrescentar aqui para a gente? Olha, Grazi, esses impactos, eles são vastos e podem ser bastante prejudiciais. No mercado de trabalho, por exemplo, persistir naqueles papéis de gênero se traduz em disparidades salariais, onde a gente identifica até hoje, apesar de nós acreditarmos que isso não aconteça, mas ocorre, mulheres ocupando o mesmo espaço que homens e eles acabam, consequentemente, recebendo mais do que elas. Isso é triste, né, Léo? Exatamente. E também vemos o teto de vidro que impede as mulheres de alcançar o cargo de liderança. É a segregação de profissões, onde certas áreas são feminizadas ou feminilizadas, como enfermagem, educação, ou seja, todas aquelas áreas que envolvem cuidado, educação, saúde, e outras masculinizadas, engenharia, TI, ou seja, que envolve análise crítica, dados, números, e também gestão, que isso é um reflexo direto nos salários e prestígio social. E isso é muito real. Quando eu lembro dos meus professores da infância, eu não tive um homem para me dar aula. Então, esse papel era colocado para a mulher, porque a mulher é delicada, porque a mulher tem mais jeitinho. Então, quer dizer, realmente é algo que vem lá, é cultural, é social, né, Léo? Sim, isso mesmo. E quando você passa em frente de uma construção, você não vê mulher, praticamente. Não. E apesar de que hoje no mercado de trabalho, apesar de já existir mulheres que trabalhem na construção civil, que inclusive há informações de que muitas das vezes elas exercem um trabalho até melhor do que os homens, devido a essa capacidade das mulheres observar os detalhes. O trabalho fica mais
vamos dizer assim, impecável, né? A essa atenção que as mulheres têm né, dentro dessa área. E o impacto não se limita só ao trabalho. Pensemos a divisão do trabalho doméstico. Por exemplo, a Amanda, inclusive, pode até nos trazer mais sobre isso, né? Que o impacto que isso tem. Então, a gente percebe que mesmo com as mulheres cada vez mais inseridas no mercado, não podemos negar que tem acontecido, a carga da casa e dos filhos vai recair majoritariamente sobre elas. E é aí que entra a dificuldade. Como conciliar esses dois mundos, trabalho e casa? E nessa conciliação, nessa tentativa de ajustar, vai acabar gerando uma sobrecarga física e mental, que vai afetar a saúde e as oportunidades de lazer e desenvolvimento pessoal. Então, acaba que a mulher, ela não vai ter um momento de lazer, uma oportunidade, se especializar, fazer cursos, ter um momento para ela ler, aprender. Então, fica muito afetado. E é importante trazer que dados do IBGE mostram que as mulheres gastam, em média, o dobro de horas semanais em tarefas domésticas do que os homens. Amanda, e dentro desse ponto que você traz, hoje tem muito se discutido a questão da invisibilidade do trabalho feminino, que não é remunerado, que não é reconhecido, porque as pessoas entendem como cuidado, na verdade também é um trabalho. Há desgaste emocional, desgaste Exatamente. físico, e não é reconhecido. E quando mesmo as mulheres que se dedicam a ser apenas dona de casa, elas, para ter alguma coisa, ela precisa de um pedágio, ou seja, da condição do marido dar isso para ela. Se ele autorizar, ela tem. E aí vem a sobrecarga em cima do marido, né? Aquela pressão em Sim. cima do marido. E a questão também a mulher sendo invisível e o homem não exercendo também o papel de dono do lar, né? Ele pode sim ajudar, isso não vai deixar ele menos, Menos né, homem. menos homem. Então a gente não é nem ajudar a mulher, ele é o dono da casa, Existe ele tem muito aquela frase de divisão. ajudar a mulher, né? Sendo que o homem ele é Isso. integrante da família também. Sim. É uma divisão de tarefa, não vai ajudar, não é só papel da mulher. É por isso que eu digo que nós temos que, sempre quando fala dessa questão de papéis de gêneros, abordar a questão da criação das crianças, de que um homem também, na fase da infância, ganhar um meu bebê, um bonecão meu bebê, que nossos pais conhecem, que é para ele aprender a ser pai. Não é para brincar, para virar menina, mas sim saber como é trocar uma fralda, alimentar, ninar uma criança, sabe? Ter a noção de cuidado com o outro, que os homens geralmente não têm. Então, e pensando em tudo isso, a gente precisa, então, quebrar esse paradigma, certo? Como que a gente poderia, então, falar aqui quais são as opções que a gente teria para quebrar esse paradigma? A mídia, por exemplo. O que você acha, Ezequiel, o papel da mídia nesse importante, como que eu posso dizer? Então, Ezequiel, pensando em tudo isso, como que a mídia pode influenciar nesse estereótipo? Como que ela pode ajudar na quebra desse estereótipo? Grazi, a mídia hoje em dia e sempre teve, né, um papel fundamental. Os conceitos Então, Grazi, a mídia ela tem um papel importante, fundamental nesse processo, né? Porque filmes, séries, propagandas sempre reforçam estereótipos e ficam no inconsciente coletivo da população. Por exemplo, na mídia e na publicidade, homens ainda são frequentemente retratados como provedores fortes e racionais, enquanto as mulheres elas aparecem ligadas à beleza, ao cuidado e ao universo doméstico, perpetuando esse estereótipo que limita o potencial de ambos. Por exemplo, Grazi, veja os personagens das princesas da Disney. Sempre frágeis, esperando serem salvas, enquanto os heróis são masculinos, são fortes, corajosos e líderes. E o pior é que isso se repete em comerciais de TV, com mulheres sempre em papéis domésticos e homens em papéis de liderança. Howie Connell, no livro Masculinidades, mostra como esses padrões reforçam a ideia de masculinidade hegemônica, aquela que valoriza a força, o sucesso e o domínio. É interessante a gente pensar também que, por exemplo, você fala aqui da mídia, quando você vê propagandas, né? Sempre, igual você falou, mulheres sempre ligadas à beleza e homem a algo mais
né, carro, antigamente cigarro. Então, assim, a gente cerveja, então a gente percebe muito isso realmente na mídia. E a mídia tem essa força de quebrar isso, né? Ou de reforçar o Ou de estereótipo. reforçar. Então, é isso que a gente tem que estar bem atento e começar, então, a fazer o trabalho, né? De começar a mudar isso. Um dos avanços dentro da mídia foi trocar as mulheres que eram usadas seus corpos apenas como objeto ao lado da cerveja Isso. e colocou elas na posição de também sou consumidora, ou seja, igualdade entre os gêneros. Sim. Gente, o nosso convidado, Matheus Gabriel, chegou, conseguiu chegar. Muito obrigada, Matheus, por ter conseguido chegar, de ter aceito o nosso convite. Me avisaram que você ia atrasar realmente. Sim. Te agradeço. Apesar de toda a correria, você estar aqui com a gente para falar desse tema tão importante. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos por estarem nos ouvindo. No caminho no carro, eu estava ouvindo o podcast, muito legal. Gostei demais. Assim, o tema que eu vim trazer hoje é o gênero, saúde mental e violência, né? Que também é uma parte muito importante de se falar. Porque, por exemplo, além disso, tudo que foi falado, a rigidez desses papéis gera sofrimento, né? Porque a gente fala e explica como é as coisas, mas a gente não vê que não são só papéis na sociedade, mas que exige um sentimento aí. E para os homens, por exemplo, a pressão para serem sempre fortes, provedores e não demonstrarem emoções pode levar a problemas de saúde mental, por exemplo, como depressão e ansiedade, né? E a dificuldade de buscar ajuda, porque normalmente eles, até em questão de doenças mesmo, tá doente e falar, não, é só uma gripe, ou não, isso vai passar rápido, não, eu sou homem, eu tenho Não que vou ser ser forte. fraco. Eu não sou menininha, né, que é a frase que é mais falada, Sim. por exemplo. A pior delas, homem não chora. O homem não chora, engole o choro, né? Que, na verdade, isso é enraizado desde da infância mesmo. E com isso também tem as altas taxas de suicídio no público masculino, né? Por exemplo, que pode estar relacionado a essa dificuldade em expressar a vulnerabilidade. Agora, já para as mulheres, a expectativa de serem sempre perfeitas, cuidadoras e agradáveis contribui para o adoecimento e com os casos extremos, para a violência de gênero, que é uma das manifestações mais brutais. Por exemplo, por ela ter esse papel de vulnerável, de frágil e que tem que ser muito afável, acaba sofrendo violência dos homens até, de qualquer pessoa em si, tomar como posse, ou colocar ela tem que ser assim, e acabou, faz o que eu mando. Ele dá a regra. Sim, então uma mulher não tem esse papel de poder dentro de casa, poder em qualquer lugar, até no serviço, em empresas, independente. Até porque romantizou, né, a questão de mãe. A mãe, ela tem que ser mãe em tempo integral, ela não pode ter direito, às vezes, nem a sair, fazer uma unha. Justamente por quê? Porque o homem não tem esse papel de cuidar, às vezes, do filho, que esse papel cabe à mãe. Isso é cultural, né? Vem lá de trás. A mulher foi feita para procriar. Sempre teve essa desigualdade, né? E como o Pierre Bourdieu, na dominação masculina, ele fala sobre como essas práticas reforçam a ideia de que o masculino é dominante e o feminino é subordinado, né? Que triste, né? Sim, é triste ver essa realidade desse jeito. E o machismo e a violência patriarcal são a consequência direta dessa hierarquia de gênero, né? O famoso ensaio da Chimama para educar crianças feministas, um manifesto, nos lembra como desde cedo somos ensinados a essa limitação. Ela argumenta que a maneira como educamos nossas crianças é crucial para desconstruir esses papéis e criar uma sociedade mais justa. Incentivar os meninos a chorar e meninas a serem assertivas são pequenos passos que quebram esse paradigmas, né? Porque se a gente criar crianças da mesma forma, não colocar, tem que criar menino dessa forma e meninas dessa forma, acho que quebra um pouco essa desigualdade, né?
de também mostrar, por exemplo, como o Léo estava ouvindo o podcast, né? O Léo falou assim, de pegar os homens, entregar bonecas para eles serem bons pais, saber cuidar de uma criança, e como a mulher é boa em construir casas, né? Então, assim, se a gente colocar isso na sociedade, implementar isso, vai ser diferente. Realmente, futuramente, vai ser uma sociedade mais acolhedora, com os olhares, Com mais empatia. mais empatia, isso. Interessante, Matheus, no sentido de que essas discussões elas também podem se ampliar, né, na presença de identidades e gêneros não binários. Hoje a gente fala também de pessoas que não se identificam com o binarismo, homem/mulher. Isso desconstrói ainda mais a ideia de que gênero é algo fixo. A teórica Judith Butler já apontava que o gênero é performativo e a existência de identidades não binárias reforça a ideia de que o gênero é fluido e não se limita a duas categorias apenas. Também o ativista João W. Nery, no seu livro Viagem Solitária, ele conta a trajetória que ele teve como homem trans e fala das dificuldades de existir em uma sociedade que não aceita o que foge do padrão. Essas novas formas de vivenciar o gênero desafiam a sociedade a ser mais acolhedora, mais aberta e mostram que os papéis sociais não são naturais, mas sim aprendidos e passíveis de mudança. Sim, não é porque a sociedade, ela tende sempre a querer seguir aquele padrão, né? De homem, homem, mulher, mulher, e muitas vezes aonde entra o preconceito, né? De não aceitar essa... Está aberto à diferença, Isso, à essa alteridade, à diferença. subjetividade do outro. Sim, sim. E a questão não é só isso. Essa não aceitação da diferença diz muito também sobre mais os homens de perder aquele poder, o seu local de poder, de status, de dominação sobre o corpo do outro. No caso, ser masculino, ser o macho, você domina o outro. Ser feminino é ser submisso, ou seja, se curvar ao outro. E quem está numa posição de poder, de comando, jamais vai querer abrir mão disso. Por isso que ainda estamos, desde o início do século, tentando quebrar através de muita luta, muita estudo dessa questão de gênero, quebrar essa ideia patriarcal, essa ideia do poder masculino sobre o poder feminino. Então, e pensando em tudo isso, tem que ter uma desconstrução, concorda? Tem que haver uma desconstrução e ter um futuro, uma luz no fim do túnel. E pensando em tudo isso, Amanda, como que a gente pode desconstruir esse impacto? Primeiramente, algo que nós sabemos que é necessário, mas que não fazemos é conscientizar mesmo. E reconhecer que esses papéis, eles são construções. E não algo natural, não é algo que nascemos com ele. E é algo que é imutável. Nós somos passíveis de mudança, então é possível. E pensando nisso, podemos perceber na sociedade mesmo movimentos que surgiram para poder desconstruir. E temos o feminismo e os movimentos LGBTQIA+, que são fundamentais nesse processo de desconstrução. Então, falando do feminismo, nós vamos ter diversas vertentes, que são fundamentais, como o feminismo negro, que é brilhantemente discutido por Djamila Ribeiro, em Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e tem o papel de questionar as estruturas de poder que perpetuam a desigualdade e de lutar por esses direitos, né, e reconhecimento para todas as pessoas, independentemente do gênero. Então, por isso a importância de desconstruir essas ideias que foram impostas na sociedade. E é importante trazer um termo que se chama interseccionalidade, que é um conceito, né, muito importante para entender como o gênero, a raça e a classe se entrelaçam e criam experiências únicas de opressão, que é crucial aqui. Interessante. Então, na verdade, a palavra-chave é conscientizar. Que as pessoas tenham essa conscientização. E através de quê? De movimentos. Que movimentos que vêm crescendo muito. E a gente vê esse crescimento, né, Léo? A gente consegue enxergar esse crescimento, apesar de ainda ser um pouco tímido, mas vem crescendo sim, né, Léo? Sim, exatamente. As ações práticas no dia a dia, elas são essenciais. Podemos começar em casa, e isso incentivando essa divisão igualitária de tarefas domésticas entre os membros da família. Na educação, é vital oferecer uma gama de brinquedos e atividades sem imposições de gêneros,
onde deixa a liberdade para o menino escolher o brinquedo, a menina escolher o brinquedo e entender essa forma de brincar de cada um, e explorar os seus interesses livremente. No ambiente de trabalho, também é interessante promover essa igualdade de oportunidade para combater o assédio, a discriminação, isso é um dever de todos. E ficarmos na posição sempre de, não só de observadores, mas também de questionar as piadas sexistas, as propagandas estereotipadas, a linguagem que exclui, e contribuir, sermos o motor dessa mudança. Não só contribuir ou apenas dizer, mas quando a gente vê um amigo, um familiar fazendo piadas sexistas, piadas misóginas, racistas, a gente se posicionar. E desde que a gente leve o nome de chato, de Militante. woke, militante, qualquer que seja o título, não tenhamos medo de dizer, olha, você está errado nesse seu posicionamento, por esse motivo. E trazer essa pessoa para a racionalidade, mesmo que isso não vá ser frutífero. Mas pode ter certeza que alguém que estiver do lado dele vai ouvir. E essas mudanças começam assim. Começar a fazer a diferença, Exatamente. Não se calar. não se calar. É muito importante, né? E, Matheus, você pode falar um pouco dessa responsabilidade? É porque, por exemplo, no fim das contas, a responsabilidade é coletiva e individual, né? E é preciso que cada um de nós reflita sobre os próprios preconceitos e as próprias atitudes que, de alguma forma, reforcem esses papéis. Dialogar e educar e se abrir para as novas perspectivas são passos cruciais para que possamos construir um futuro onde o gênero não seja uma barreira, mas sim apenas uma das muitas e ricas dimensões da identidade humana. Então, é dialogar mesmo, como o Léo já havia dito, né? Sim. Dialogar incentivando. Gente, que delícia estar aqui com vocês. Eu quero deixar uma reflexão final aqui para todos. Fica a pergunta para vocês, ouvintes. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Mas eu quero deixar uma pergunta. Qual papel de gênero você assumiu sem perceber? Em quais ainda quer desconstruir? Vamos pensar e vamos fazer a diferença. Gente, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Que delícia esse Foi bate-papo, excelente. que delícia trocar experiência com vocês. Eu tenho certeza que agregou para muita gente que está nos ouvindo. Chegamos ao final desse importante debate sobre gêneros e papéis sociais. Recapitulando, vimos como o gênero é uma construção social distinta do sexo biológico e como os papéis sociais de gênero, historicamente impostos, geram profundo impacto em nossas vidas, desde o mercado de trabalho até a saúde mental. Mas também vimos que a desconstrução é possível, sim, através do feminismo, dos movimentos LGBTQIA+, e principalmente de ações conscientes no nosso dia a dia. Agradeço imensamente a presença de todos os nossos convidados. Amanda Alves de Souza, muito obrigada. Ezequiel da Silva Pereira, muito obrigada, Ezequiel. Leonardo Caetano, muito obrigada, Léo. É isso. Matheus Gabriel, muito obrigada. E agradecer também os nossos colaboradores técnicos, Alexa Bianca e Suelane Alves. Muito obrigada. E se quiser saber mais sobre o tema, agora eu vou deixar aqui o Ezequiel indicar para vocês. Algumas obras que retratam e falam sobre o assunto são Problemas de Gênero, como foi citado da Judith Butler. Também tem uma obra muito famosa da Simone de Beauvoir que se chama O Segundo Sexo. Também temos Masculinidades, do Howard Connell. Também temos A Dominação Masculina, de Pierre Bourdieu. A Viagem Solitária, de João W. Nery. E também temos Para Educar Crianças Feministas, um manifesto da Chimamanda. E Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da autora brasileira Djamila Ribeiro. Até a próxima, pessoal, e lembre-se, refletir é o primeiro passo para transformar. Este episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade da disciplina Psicologia Social 1 da Unialfa, no período 2025/1. O roteiro foi feito por Graziele de Brito Kalov, a narração foi feita por Amanda Alves de Souza, Ezequiel da Silva Pereira, Graziele de Brito Kalov, Leonardo Caetano e Matheus Gabriel Querino de Souza.
A edição foi feita por Alexia Bianca de Abreu e Suelane Alves Pereira Rezende. Para a construção do conteúdo, utilizamos como base os materiais discutidos em aula e textos da bibliografia da disciplina. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigada.